Tem celular aí. Opa, beleza. Graça e paz, meus irmãos. Eu sou o pastor Flávio Santana, da Comunidade das Nações, Fortaleza, pai da Bia e do Mateus, casado com a pastora Fabiana. Nós já estamos aí no Evangelho, assim, desde que nasci, e ministerialmente como pastor desde 2013. No ano passado, subimos a montanha. Foi uma experiência poderosa na minha vida e, assim, me marcou grandemente, grandemente mesmo. E esse convite aqui de estar nessa campanha, Eu não gosto muito de falar que é um projeto, irmão. Um projeto é quando não entra em ação, né? Depois que entra em ação, aí é propósito. Esse propósito que está em ação, o Homem 365, propósito de Deus, e fazer parte desse propósito junto com vocês foi algo assim, um convite muito especial. E trazer essa palavra que falou muito ao meu coração, o Salmo 13. Nada na vida do cristão acontece por acaso. O Salmo 13 é um salmo, um dos salmos, irmãos, que ele é uma oração. Ele é uma oração em forma de louvor, uma oração de fé. O mestre do canto, ele é como se ele iniciasse um culto louvando, orando, ou por algum determinado propósito. Ele ora ao Senhor em forma de cântico. E ele começa com uma pergunta que diz assim: até quando, Senhor, te esquecerás de mim? Será para sempre? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Até quando estarei relutando em minha alma, com tristeza no coração cada dia? Até quando o meu inimigo se exaltará sobre mim? Olha para mim e responde-me, Senhor meu Deus. Ilumina os meus olhos, para que eu não durma o sono da morte, para que o meu inimigo não diga, prevaleci contra ele, e não se alegrem os meus adversários, se eu for abalado. Quanto a mim, confio na tua graça, que o meu coração se alegre na tua salvação. Cantarei ao Senhor, porque ele me tem feito muito bem. Cantarei ao Senhor, porque ele me tem feito muito bem. Pai amado, te agradecemos, Senhor, por esta palavra, por este momento, Senhor, por estarmos juntos em propósito, em coração, Pai, neste lugar, Senhor, com a tua presença, Deus. Que teu Espírito Santo use o teu servo nesta manhã, Pai, de maneira poderosa, Senhor, assertiva, Senhor, como uma flecha, Pai, que venha, Senhor, alcançar e atingir cada resposta, cada objetivo em cada coração nesta manhã, de cada homem de Deus nesse lugar, Pai. Te agradecemos, Senhor, por tudo. Toma a direção e o primeiro lugar. Amém, Senhor. Irmãos, o Senhor falava no meu coração da seguinte maneira: um homem de Deus, ele pode se sentir esquecido. Até quando? Não é uma questão de desabafo, mas uma questão de reflexão. Davi, ele faz 4 perguntas, começando com até quando. Isso revela alguns detalhes que alguns homens passam. Angústia prolongada, um silêncio, passando um momento de silêncio aparente de Deus. Sabemos que no silêncio de Deus, Deus trabalha. E uma coisa muito interessante que o Senhor falou no meu coração sobre esse até quando: o cansaço emocional. Os homens de Deus também sentem cansaço emocional. Nós fomos, ou a maioria de nós, criados por uma geração de engolir o choro, engolir a dor. Você se machucar, o seu pai vier e falar para você: não foi nada, já passei por coisa pior, sabe? Nós fomos criados, a nossa geração, assim, de que a dor, ela
é feita para muitos para se acostumar com ela. Mas a dor do homem de Deus, ela é para ser levada até a Deus, compartilhada com o Senhor. Muitos homens, irmãos, sofrem calados, pressão financeira, problemas no casamento, dificuldades no seu relacionamento com os pais ou com os filhos, dificuldade de paternidade, problemas de trabalho e até pecados ocultos. Sofrem calados. E um detalhe disso, e deixo isso para vocês nessa manhã, que o silêncio emocional, ele destrói, ele cansa, ele pesa muito mais do que a luta declarada. É por isso que muitos homens de Deus declaravam as suas lutas, eles declaravam as suas guerras, as suas batalhas, eram declaradas. É por isso que nós precisamos entrar, como o Senhor Jesus nos orientou, para o nosso quarto e declarar as nossas lutas, declarar as nossas guerras. Porque isso vai fazer com que nós venhamos a visualizar, a vivenciar a presença de Deus. Porque na declaração de batalhas, o Senhor se declara presente em cada uma dessas batalhas. E isso faz com que traga uma realidade para o homem de Deus, porque ele se torna um homem maduro e nós precisamos ser maduros espiritualmente para entender a necessidade de orar com sinceridade. Sinceridade. Abrir o coração diante de Deus, abrir o coração diante de dos amigos, abrir o coração diante da nossa família na montanha, abrir o coração. Isso é tão especial, irmãos, porque nós não mostramos as nossas fragilidades, como muitos pensam, ou a nossa vulnerabilidade, aonde somos vulneráveis. Nós mostramos que somos dependentes de Deus. Homens de Deus se mostraram dependentes de Deus. Abraão se mostrou dependente de Deus. Elias se mostrou dependente de Deus. Eliseu, não dá tempo de falar de todos, mas há um especial que se mostrou dependente de Deus, o próprio Jesus, o 01, se mostrou dependente do Pai. Então, um homem de Deus maduro, ele entende o poder da sua oração sincera. E ele clama por direção, não por fuga. É tão interessante isso. Olha o versículo 3. Atenta para mim, responde-me, Senhor meu Deus. Ele quer uma resposta, ele quer uma direção, ele quer uma saída, ele não quer uma fuga, ele não quer saber como fugir. Ele quer saber o que fazer, para onde ir. Por isso que no Salmo 139, o salmista diz: para onde me esconderei da tua face, Senhor? Não existe lugar que nós venhamos a nos esconder da face de Deus, não existe lugar que nós venhamos a fugir de nós mesmos. Davi não pede vingança, nem saída fácil, ele pede resposta. A facilidade está em Deus agir, não em nós enxergarmos a maneira mais fácil. O agir de Deus é fácil, o agir de Deus é possível, o agir de Deus é sobrenatural. Davi, ele pede, olha só, o salmista pede clareza, clareza para enxergar, para ver a realidade, para não ser enganado, para não ser confundido. Clareza. E a clareza para nós, homens, nos dias de hoje, vai fazer com que a gente haja com assertividade. Não sejamos enganados ou levados por qualquer vento de doutrina, por qualquer conselho barato. Eu fico imaginando, às vezes, homens que se dedicam ou se debruçam sobre livros e não sobre a Bíblia, não sobre a palavra de Deus, não bebe da fonte da palavra de Deus. Porque essa fonte vai trazer para nós, irmãos, vida espiritual. Uma das características da vida espiritual do homem, de um homem de Deus, é saber que o Senhor ilumina os seus olhos. O salmista pede: ilumina os meus olhos.
Sabe? O maior perigo do homem, irmãos, nem sempre é cair. Cair é resultado. Cair é o resultado. Muitos têm medo de cair. Não, vou cair no pecado. Não, vou cair na minha ignorância. Não, eu vou cair no erro. Eu vou cair na armadilha. Mas isso são resultados. A queda é um resultado. O maior perigo do homem, irmãos, é perder a sensibilidade espiritual com Deus. É não reconhecer mais a voz do seu pastor. Esse é o pior perigo para a ovelha. Ela corre riscos, ela se coloca em perigo quando ela não entende ou perde a sensibilidade da voz de seu pastor. Por isso que homens cansados tomam decisões erradas. Homens cansados vivem no automático. Vê aquele homem que está assim, pô, eu estou cansado, estou me arrastando, estou cansado, irmãos. A gente precisa tomar posse da renovação de nossas forças que o Senhor tem disponível para nossas vidas. A gente não pode encerrar frases pela metade. Eu estou cansado, mas o Senhor me fortalece. Eu estou cansado, mas o Senhor me sustenta. Eu estou cansado, Senhor, mas o Senhor provê. Tu és meu Jeová Jireh. Olha como vai mudando o aspecto do que está acontecendo. Olha como nós vamos mudando o nosso ambiente espiritual. Porque antes de agir, eu estou orando. Um homem sem oração vive no automático. Mas o homem com oração, ele ora assim, Senhor, abre meus olhos, ilumina os meus olhos, traz a luz a essa questão, me mostra o que eu não estou enxergando. Nessa manhã, Deus tem uma revelação para a sua vida. Deus tem um ponto de vista diferente sobre a sua circunstância. Aí Deus te dá discernimento, Deus nos dá uma visão correta, Deus nos dá algo tão poderoso que o mundo não entende, uma mente renovada. Sabe o que é uma mente renovada? É você pensar totalmente fora da caixa, totalmente diferente do que os outros pensam. Enquanto uma multidão pensa de uma maneira, Deus domina a sua mente e fala assim, olha, meu filho, não é assim. É desse jeito que eu quero agir na sua vida. E isso faz com que você entenda que antes de agir, você ora. A gente ora. E essa oração traz essa iluminação que o salmista pede ao Senhor. Um homem de Deus, irmãos, escolhe confiar, mesmo quando não tem respostas. Quando nós somos crianças, meninos, brincando, jogando bola, a gente joga de um jeito, a gente brinca de um jeito, não é assim? E quando o nosso pai está nos vendo, quem se lembra disso? É diferente, não, meu pai está me vendo. Aí quem é zagueiro, né, irmão? Se a mãe dele estiver do outro lado, não... vai sofrer. Não é assim? Meu pai está me vendo, eu não posso vacilar, não posso, não, meu pai está me vendo. Quando a gente é criança, assim, os nossos filhos agem da mesma maneira. Por quê? Porque querem nos honrar, querem nos trazer um orgulho, mas na verdade é uma satisfação, não é isso? E nós, irmãos, somos observados pelo nosso Pai. Ele está nos olhando. Precisamos confiar nele, está te olhando quando você tem que tomar uma decisão, quando você é tentado, quando você digamos assim, provado por ele. Você tem que escolher confiar. E há esse momento que o Senhor se cala, que o Senhor não te dá a resposta que você está esperando e fica ali calado. Deus, irmãos, ainda está no problema. Olha só o que o salmista fala no versículo 5. Quanto a mim, confio na tua benignidade. Benignidade é uma das características principais de Deus. Ser benigno, fazer o bem em todo momento, querer o bem em todo momento. Como o profeta fala, os pensamentos que Deus tem de nós não são os nossos pensamentos, são maiores do que o nosso, não para nos fazer mal, mas para nos
fazer bem e nos dar o fim proposto segundo o propósito dele. Deus ainda está no nosso problema. Deus com certeza está conosco nas nossas dificuldades. Mas Deus às vezes muda o tom. Deus muda o tom. Deus muda o tom. A situação não mudou. Deus não falou. Mas, irmãos, ele não retira de nós a sua presença. E essa presença nos traz confiança. Confiança renovada. Fé, irmãos, não é sentir. Fé é decidir confiar. Confiar. Há pessoas que estão esperando sentir para tomar uma decisão. Há pessoas que estão esperando ser sacudidos para reconhecer uma resposta. Deus nos responde em seu silêncio de que está trabalhando ao nosso favor e que está falando ao nosso coração no silêncio. Quantos daqui, irmãos, um olhar do Pai já era uma resposta. Um olhar do Pai já era uma resposta. A presença do Pai, o jeito da fisionomia do Pai já era uma resposta. Um gesto do Pai. Quem já recebeu esse gesto assim, ó? Já é uma resposta. Deus é o nosso Pai. Essa presença dele, poderosa em nossas vidas, é uma resposta. Por isso que aqui o homem de Deus confia. Ele confia que, diferente do homem moderno que está sendo forjado e elaborado cada vez mais aí pelo mundo, que confia no seu dinheiro, na sua força, no seu status, uma palavra muito na sua influência, no seu network. O homem de Deus, irmãos, ele confia na presença de Deus, aonde a mão dele não alcança, a mão de Deus alcança. Aonde a voz dele não chega, a voz de Deus chega. E aonde a presença dele não está, a presença de Deus está presente. Há pessoas, eu estudando essa palavra, estava vendo um vídeo de um irmão contando que ele precisava fechar um contrato, um negócio, ia ter uma reunião e não o convidaram. E ele ficou muito preocupado com isso, muito preocupado. Vão decidir, eu não vou estar lá para defender, para me apresentar. E Deus falou assim ao coração dele: você não vai estar, mas eu estarei. E a resposta que ele recebeu foi melhor, o resultado e o contrato que ele recebeu foi melhor do que se ele estivesse lá. Sabe o que é isso, irmão? É Deus te mostrando: onde você não está, eu estou contigo. Confiança não depende do cenário, depende da gente saber quem Deus é. E aqui eu já vou encerrando dizendo assim, ó, um homem de Deus termina a sua luta, a sua batalha, louvando, adorando a Deus. Ele encerra falando assim: cantarei ao Senhor, porque me tem feito muito bem. Eu repeti esse versículo, sabe, irmão? Nós terminamos a nossa luta louvando. Nós percebemos, sentimos que está chegando o final daquilo que nós estamos passando. E nós já começamos a louvar antes de ver a vitória chegar. Sabe, o salmista, ele louva antes da vitória visível. Ele louva porque ele sabe quem Deus é. O louvor, irmãos, não é uma reação, é um posicionamento, é uma decisão. Eu escolho, eu me decido louvar e adorar ao Senhor. Porque quando você louva, você quebra ciclos de murmuração. Um dia a gente pode conversar sobre isso. Há ciclos de murmuração. Quando você louva, você lidera melhor a sua casa. Você lidera pelo exemplo, você lidera pela sua presença. Quando você louva, você transmite segurança. A segurança da família é transmitida pelo homem. O louvor é uma arma espiritual nas mãos de Deus. O Salmo 13, ele traz para a gente, ele nos ensina algumas verdades espirituais importantes. Homens fortes também choram, mas sabem que Deus recolhe as suas lágrimas. Homens fortes falam com Deus e não fogem da luta e da batalha.
Homens fortes são homens de fé, que confiam mesmo sem resposta. Homens fortes são homens maduros, que louvam ao Senhor antes da vitória. Deus não procura, irmãos, homens perfeitos. Deus procura homens que são quebrantados e fiéis e se dedicam a Ele de todo o seu coração. Não sei do que você tem se calado, o que você precisa entregar hoje, mas eu tenho certeza de uma coisa: Deus, ele está presente na sua vida para te acrescentar aquilo que você precisa, a resposta certa e precisa para a sua vida. Encerro da seguinte maneira: bem-aventurado o homem que confia no Senhor. Jeremias 17:7. Bem-aventurado o homem que confia no Senhor. Pai, te agradecemos por esta palavra, Senhor. Te agradecemos por este momento, Pai, no nome de Jesus, Deus. Que teu Espírito Santo possa falar cada vez mais a cada coração nesta hora, Senhor. E que nós possamos ser impactados, Senhor, cheios da tua palavra, Senhor, nos trazendo orientação, direção, Pai, refúgio, abrigo e refrigério. Senhor Deus, não nos permita, Senhor, andar conforme nós queremos, as atitudes que nós pensamos ou decidimos, Senhor. Pelo contrário, Pai, nos ensina a ser homens espirituais, homens, Pai amado, referências de Ti, cheios da Tua presença, Pai. Senhor, nós confiamos em Ti, porque sabemos que a Tua resposta vem, Pai. E temos total certeza, Senhor, do Teu precioso cuidado. Ser com cada um nesta manhã, no nome poderoso de Jesus. Amém, Pai. Amém. Amém, amém, amém. Amém, pastor. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Amém. Glória a Amém. Deus. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém, amém. Amém. Glória a pastor Deus. Amém. Flávio Santana, Instituto Amém. Basileia, glória a Deus. Amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Amém, amém. Glória a Deus. Tá sem áudio, Juventus. Eita, pastor, o senhor aproveitou o salmista aí, entrou foi com 2 pés, viu? Meu Deus. Amém. Só papai Amém. pra cá e papai pra lá. É só Glória papai a pra Deus. cá e papai pra lá. Olha pro teu pai. Aí a metáfora aí, você jogando futebol e o teu pai tá assistindo, como é a tua postura? Como é que tu vai dividir essa bola agora com o teu pai vendo? Lembrou, né? Não, o que eu tô constrangido, pastor, é o que eu tô fazendo e o papai do céu me vendo. É isso aí. E eu negligenciando o olhar desse pai que me leva a uma ativação de conquista. É desse jeito. Meu Deus, isso eu não sei você, irmão aí, mas isso me constrange demais. Quando o pastor diz, não deixa frases no fim. A minha vida está um caos, mas eu tenho um pai que é dono de todo o tesouro da terra. Não deixa frases pelo fim. Eu estou passando dificuldade, mas tudo posso naquele que me fortalece. Né? Quando as nossas frases elas são concluídas na palavra, meu irmão, nós temos a certeza que nós temos um pai olhando para nós. Nós temos um pai cuidando de nós. Aí o pastor vem com essa voz dele mansa, tranquila, e dá essa injeção, meu irmão, no meio da testa, domingo, 6 horas da manhã. 82 homens aqui na sala. É uma mensagem muito, muito cirúrgica, né? E ele traz um tema para a gente de reflexão que é muito conhecido por nós, né? O homem, ele sofre só. O homem, ele não divide as suas dores, ele carrega o seu silêncio, né? Ele quer que a batalha dele seja conquistada por ele mesmo. Ele não pede ajuda a ninguém, não pede ajuda nem ao pai. Meu irmão, eu não tenho uma boa notícia para você. Isso é orgulho.
O homem que não pede ajuda a ninguém, o homem que quer resolver tudo na força do braço dele, o homem que não confia em ninguém para dar um passo seguinte, um homem que não coloca alguém na retaguarda para ajudar a protegê-lo. Meu irmão, isso é presunção, isso é soberba, isso é ego inflado. Nós precisamos, meu irmão, declarar nossas fragilidades, nós precisamos declarar nossas carências, assim como o salmista fala. Entregar diante do Senhor, diante do Pai, as nossas dores, as nossas dificuldades, os nossos medos. Nós não podemos terminar essa jornada, terminar esse momento de dor, de sacrifício, sem olhar para o Eterno e louvar o nome dele. Porque isso nós estamos resolvendo na força do nosso braço. O pastor foi muito claro. Aonde nós não conseguimos colocar nossas mãos, Deus vai lá e coloca. Arranca aquela assinatura que precisa ser assinada. Resolve aquele caos que você não tinha como resolver. É exatamente o que Jesus fala quando vai ressuscitar Lázaro. Pastor Flávio Santana rola pedra. Rola pedra. Mas o morto já está aí há 3 dias. Vai questionar Jesus. Rola pedra. Vai lá o povo e rola pedra. Aí ele faz o impossível. Morto de 3 dias, já fedendo. Ele ressuscita esse morto. Ei, meu irmão, a peleja não está na força dos teus braços, não. Está diante de uma ação que tu ouvir, de que Deus te mandar fazer. E o resto é ele que vai cumprir. O resto é ele que vai cumprir. Né? A sua batalha termina, a sua luta termina louvando. Já louvamos antes da vitória chegar. Eu fico vendo aquele cara angustiado, pedindo socorro a Deus, que os inimigos vão estar diante de mim. E termina agora louvando. Cantarei ao Senhor por quanto me tem feito muito bem. Quantos de nós, meu irmão? O louvor é uma decisão. Você quebra ciclos de murmuração. Quantas mensagens, pastor, assim, de direção para nós hoje, viu? Gratidão pela sua vida. Que o Senhor retribua Amém. 100 vezes mais essas sementes que o Senhor lançou sobre nós. Que a fortaleza do Senhor seja sobre ti 100 vezes mais, que o seu coração esteja no meio das dificuldades 100 vezes mais, jogando essa bola toda, porque o seu Pai eterno está vendo, cuidando dos seus afazeres aí no Instituto Basileia, da igreja que o Senhor está à frente. Que o Senhor esteja contigo, meu amado pastor. Deus lhe abençoe grandemente no nome de Jesus. E oficialmente nós concluímos aqui o nosso tempo. Mas agora a gente fica 5, 10, 15 minutos a mais aqui, pastor, que é a hora dos comentários. Nós batizamos aqui da hora da resenha. Da hora da resenha. Aqui, pastor, convido. Foram duas folhas aqui de anotação, viu? Mas aí quando for pregar, que eu sei que você vai pregar, é o que eu falo para o pessoal, quando você for pregar, você vai assim, não, aí você dá um lembrete sobre o profeta, né? Não, o pastor, eu vi, sabe, o pastor Flávio, aí dá. Total. E convido os irmãos a irem lá na CN Alto das Dunas, é um novo campus desafiador, Juventus, a gente vai fazer um trabalho lá com os homens lá, o nosso desafio é com os homens, a igreja tem assim, está ciente de muitas mulheres de Deus, os homens, que é o nosso desafio. Os homens têm muitos correntes de álcool, muitos homens que bebem, muitos homens viciados em drogas, viciados em jogo ali naquela comunidade. E nós estamos nessa luta, e um dos nossos grandes desafios lá são os homens ali daquele lugar, irmãos. São os homens. Dali do Vicente Pison, ali. E eu tenho certeza que em outros locais também não é diferente, né? Por isso que Deus está levantando
os homens aí de uma maneira poderosa, levantando propósitos, colocando em coração de outros homens, um ao outro diga, né? Esforça-te, assim diz o Senhor, né? Um ao O homem outro de diga, Deus busca esforça-te. direção, não busca fuga. Meu Deus. Meu Deus. Pode Teve Ai, uma que falar. Juju, falou, fala o aí, pastor botou a bola na marca do pênalti aí, viu? Entendi, viu? Marcar um culto de hombridade lá no Alto das Dunas, viu? a gente vai, é isso aí, a gente está Ele marcando, botou só para chutar, viu? isso aí, amém. Ô, tem alguém ligado aí, tem alguém ligado na terra. Mas até eu falei com o Paulo tá aí, eu converso com o Paulo muito isso. Uma coisa que eu achei, assim, interessante, né, que eu leio, assim, eu até aconselho vocês, eu leio a Bíblia toda, né, durante o ano, todo ano eu leio a Bíblia toda. E eu vou marcando versículos conforme eu vou lendo cada dia. Até sugiro a vocês, tem um livro do Silas, que é para ler a Bíblia toda, uma Bíblia do Silas, que ele é dividido em vários livros, tem todo, não é caro, tem todo o modelo para você ler a Bíblia toda, diariamente você lê uma porção bíblica, aí no final do ano você leu a Bíblia toda, é muito legal isso. E eu vou marcando os versículos. Aí esse versículo, rapaz, do até quando, tá lá, eu marquei só o até quando. E eu achei tão. Porque realmente é uma frase que, quando a gente está num momento de batalha, de dificuldade, a gente fala: até quando, Senhor? Até quando eu vou aturar esse homem colocando o dedo na minha cara? Até quando eu vou aturar os cobradores batendo na minha porta? Até quando eu vou aturar meu telefone tocando? Eu estava no trabalho, o telefone do rapaz tocando. E ele virou e falou para mim assim, no trabalho, né? Ele falou assim, pastor, aí eu olhei, quando alguém me chama de pastor no trabalho, ele, pastor, poxa, eu tô com essa dívida aí, ficam esses credores me ligando, eu tô tão envergonhado. Aí eu lembrei disso, falei assim, até quando? Até quando? Isso me mexeu muito comigo primeiro, porque a palavra de Deus é uma espada que cortante de dois gumes, né? Ela corta para os dois lados. Antes de falar com Tem dois você, lados. né? Antes de falar com vocês, Deus falou aqui comigo, né? Eu estudando, Deus falando comigo, estudando a Bíblia, esse salmo, quando recebi o convite. Irmãos, é até quando? Por isso que essa sensibilidade espiritual, ela precisa estar, sabe, muito, muito alinhada com o Senhor. A gente tem que sentir o ambiente, a gente tem que sentir os ambientes, a gente tem que sentir aonde o Senhor está nos colocando, para onde o Senhor está nos direcionando, mesmo em silêncio. O vento, às vezes ele faz barulho, né, Juvencio? Mas às vezes não, né? O vento às vezes faz barulho, às vezes não. O importante é o vento não parar de soprar. Pastor, o senhor está falando aí do até quando? E está me trazendo aqui uma lembrança de um estado que passamos quando nós terminamos a nossa quarta fertilização in vitro, que já era 8 anos no processo para trazer nossa filha, né? A gente não conseguia engravidar de forma natural. E naquela última FIV ali, eu bati o pé aqui em casa e disse para a Brena, baby, nós não nos mexemos mais. Agora só quando Deus falar. Porque nós estamos fazendo com a força do nosso braço. Nós não estamos ouvindo direção de Deus. Simplesmente eu entro em concordância contigo para atender o desejo do teu coração, para que a gente não caminhe em desacordo. E nós temos esse acordo aqui em casa de fazer tudo em concordância. E ela ali, naquele momento, ela deu o ok dela. Tá, agora só quando Deus falar. E nós passamos aqueles primeiros 6 meses e Deus não falava absolutamente nada. Eu me lembro de ter vivido esse até quando na minha pele, né? Quando ela começou a querer arrancar os cabelos da cabeça. Nós temos que fazer algo. Até quando nós vamos ficar sem fazer nada? Até quando? Nós concordamos até quando Deus falar. E não bastava só a interferência interna,
do coração, de ter que se mover. Mas as pessoas próximas chegavam: até quando vocês vão ficar parados? Próximos. Me lembro muito do muito famoso aqui, para vocês que é amigo próximo nosso, o Paulo Vieira, chegava para mim: Juju, meu irmão, tu tem que se mover, cara. Tu tem que fazer alguma coisa. Olha o coração da tua esposa, olha o apelo que ele jogava em cima de mim. Eu dizia para ele: Paulo, eu só se movo quando Deus falar. Concluiu um ano e Deus não falava absolutamente nada. E a Brena já estava com espada, não estava arrancando os cabelos, já estava com a espada na mão querendo enfiar em mim. E eu disse: baby, nós entramos em acordo. Nós só nos movemos quando Deus falar. E as pessoas próximas já me criticando. 1 ano e 6 meses esperando Deus falar, e Deus não falava nada, pastor. Nada. O Paulo contou uma metáfora para mim: cara, a cidade está enchendo. As paredes do açude romperam. Todo mundo tem que sair da cidade. Então, estão mandando carros para tirar as pessoas. Agora a cidade já começou a encher. Agora estão mandando barcos para te tirar daí. Tu já está no teto da casa. Tu já subiu no teto da igreja. Agora estão te mandando helicópteros para te tirar daí. Tu vai morrer, meu irmão, se tu permanecer aí. Meu irmão, daqui eu não saio. Eu só saio quando ouvir de Deus o que eu tenho que fazer. Enquanto homens estiverem me falando, eu não me movo. Mas quando eu ouvir ter uma direção de Deus do que fazer, e ele vai e nossa oração é assim: Deus, não fala de qualquer jeito, fala claramente o que temos que fazer. Essa é a nossa oração. Aí, quando foi no 4º semestre, para finalizar nesse período dos 2 anos, Deus começou a falar de forma clara. Então, eu carrego aqui para os amigos nosso testemunho do até quando você está disposto a esperar ouvir de Deus falar, para seguir na direção que Ele quer para a tua vida. Juvencio, você estava falando isso. Aí, essa semana eu vi um irmão chegou, falou comigo, né? A gente atende lá na igreja, no Alto das Dunas, irmãos. Aí eu atendo alguns irmãos de Fortaleza, vão lá. Aí eu recebi um irmão, o irmão falou: pastor, eu estou muito tempo lutando com isso. E eu pensando no Salmo, né? Paz, até quando? Aí que me destacou, irmão. Aí ele falou assim, eu falei: pai, mas o que que Deus te responde? Aí ele falou igual você falou: pô, mas Deus não me fala nada. Eu falei: irmão, espera a direção de Deus. Fica na posição e espera a direção de Deus. Aí eu recebi um outro irmão, que ele, quando eu não posso dar o nome dele, que ele ainda não pediu e tal, mas eu recebi um outro irmão lá na igreja, no gabinete, lá. Aí ele veio para mim e falou assim: pastor, como Deus fez as coisas rápido na minha vida. Quando ele já com uma certa idade, com 40 e poucos anos, e ele conheceu, no meu aniversário, no ano passado, ele conheceu uma moça lá no meu aniversário. E ele começou a conversar, aí começou a namorar com essa moça. Aí no ano passado ele virou para mim e falou assim: pastor, eu quero casar. Aí eu olhei para ele, 40 e pouco, eu falei: casa? Aí, pastor, mas eu estou sentindo Deus de casar rápido. Eu falei: então casa rápido. Aí ele olhou para mim assim e falou assim: mas pastor, todo mundo está mandando eu esperar. O senhor é a primeira pessoa que está falando para eu casar rápido. Aí eu falei assim: meu irmão, você é um homem de Deus? Aí eu falei: sou. Você conhece a voz do seu pastor? Eu falei: conheço. Eu falei: então obedece. Obedeça. Mas eu só tenho 3 meses de namoro. Eu falei: meu filho, isso tempo é os nossos olhos, tempo é uma característica nossa, é uma referência nossa, é uma constante nossa. O tempo para Deus não importa. Deus está mandando. Aí o senhor celebra meu casamento? Eu só namoro há 3 meses. O senhor vai ter? Eu celebro.
Se quer casar, celebra. Vence. Sabe o que aconteceu agora? Ele no gabinete, ele me disse, a esposa dele está grávida. Também tem mais de 40 anos. Em 1 ano, ele casou. Ele tinha sido traído pela esposa, o primeiro casamento. Eu cuidei dele lá na CN, assim que eu entrei, 5 anos atrás. Foi das primeiras pessoas que eu cuidei. Ele chegou lá traído, triste, cabisbaixo, sabe, acabado. Hoje vai ser um pai de família. Em Uau. 1 ano. 1 ano. Eu só vou colocar, pastor, para o seu lastro de clínica pastoral aí, que ele demorou muito pedir em casamento, viu? Eu pedi a Brenda em casamento em 1 semana. Aí, eu falei, ele preocupado com A 3 mesma coisa meses. que eu, viu, irmão? Wellington, Peguei minha esposa Wellington com 1 Alves levantou semana. a mão aí, Wellington. Bom dia, Juju, bom dia, pessoal. Essa parte aí do casamento eu não poderia ficar calado, porque é até um testemunho para mim. Eu subi no Legendários no ano passado e eu contei para o pessoal da minha família. Eu passei 4 anos sofrendo por uma mulher. Nunca quis casar, nunca quis nada na vida, nunca quis ter filho. Hoje em dia eu ainda não tenho um filho, mas porque eu estou igual o Justo, estou esperando a palavra de Deus. Mas quando eu rompi isso com ela, com essa mulher que não queria nada, que eu conheci a minha atual esposa, eu comecei a namorar em novembro, com 2 meses pedi em casamento, e mesmo não casei. A graça e a alegria de Deus. A gente é da Maraponga e vive sobre a presença de Deus, só esperando o momento certo. Glória. Ai, meu Deus. Ainda bem que a Montanha me Amém. tratou, meu irmão, porque senão eu ia lhe tratar, viu? Mas 4 anos enganchado na mulher, meu irmão, pelo Mas amor de Deus. tem, rapaz. Tem. Parabéns, Wellington. Bom demais. Feliz pela Deus decisão, meu abençoe, irmão. Tem. Feliz pela Amém mesmo. decisão. Muito bom mesmo. É isso. Então, você contando isso de esperar, eu gosto muito, irmãos, assim, de dar esse voto de confiança em quem tá assim, ouvindo a voz de Deus. A gente tem que ter essa sensibilidade que a pessoa, tu olhar no olho da pessoa e falar assim, não, Deus está falando contigo, então faz aquilo que Deus está falando no seu coração. Quando eu vim para o Ceará, rapaz, saí do Rio de Janeiro, não conhecendo ninguém aqui, pastor presidente lá da Assembleia de Deus, sabe, aquele nordestino, Rio Grande do Norte, o cara, meu pastor lá, rapaz, pensa um homem duro, irmão, pensa um homem assim, mas um homem de Deus, mas não poupa a palavra, meu irmão, bate, se tiver que bater, vai bater para doer. Eu para cá, assim, Deus falando, Deus preparando aqui, preparando as coisas, e eu ainda assim, e tal, eu já era pastor, e eu com 40 anos, essa idade 40 é importante, 40 anos. Aí eu com 40 anos, aí ele virou para mim e falou assim, paz, você é um homem de Deus, você é um homem de Deus, Deus está falando no seu coração. Por que você não vai obedecer à voz do Senhor? Vá lá você vai prosperar, lá você vai ser um homem, um pastor também, lá você vai ser um engenheiro também. Você é um homem, rapaz, e olhando no meu olho, Juventus, assim, ó, falando, pô, não tema, pá, confia no seu Deus, não sei o Caramba, quê. já que esse cara tá vendo em mim que eu não tô vendo. É desse jeito aí, rapaz, eu não estou vendo isso aí. É isso, meu filho. Vai, meu filho. Você é um homem de tal. Aí eu olhei assim, aí eu vim, sabe? Eu falei, não, agora vai ou vai. Vai ou vai. É assim, eu uso muito isso como exemplo. Esses homens de Deus do passado, esses pastores do passado, irmão, tiveram o seu tempo, com certeza, mas coisas do legado deles não podem ficar para trás. A gente também tem, eu também procuro ser assim.
Eu olho na pessoa, eu vejo aquele ambiente espiritual, eu sei que a pessoa que tá buscando o Espírito Santo, eu falo, irmão, casa, vai. E a minha também quando é, não, irmão, não, tô vendo que você não busca o Senhor, vamos buscar o Senhor. Aí eu busco junto. Tem que ter essa Amém. sensibilidade. Amém. Alguém mais aí quer falar, meu irmão? Então a gente finaliza o tempo da resenha de hoje. Ou se você acha que ele deve ficar mais um pouco, aí a gente fica batendo esse papo aqui também. E aí, pô, quer falar alguma coisa, pô? Eu tô achando que você tá querendo fazer algum comentário. É um prazer aí, né, ouvir a palavra aqui do pastor Flávio, esse homem de Deus assim, que eu admiro muito, né? Eu vou muito lá na Senha Alto das Dunas. Ele já sabe que pode contar comigo nesse projeto aí da Hombridade lá na Senha Dunas. Estou lá disponível lá para ajudar no que for possível, viu, pastor? E vamos convocar uns homens aí para ajudar, né, lá no Vicente Pison, né, que é uma zona assim muito carente, né? Uma zona assim muito carente. É, uma coisa assim que me impactou muito lá quando eu fui na igreja, quando eu vi, entrava na igreja, tinha muita criancinha, né? Então vinha assim, a criancinha maior trazendo a menor, né? Os pais não vão, às vezes vai a avó, né? Então, assim, e a alegria dessas crianças é estar ali na igreja, né? E eu imagino daqui a 10, 15 anos, né, essas crianças crescendo dentro da igreja, né? Como mudará aquela região ali, né, do Vicente Pison, né? Então, eu creio muito nisso, sabe? E eu muito O obrigado. poder do evangelho, cara. O poder do evangelho mesmo. Entrando nas casas através dos filhos, né? Impressionante. Impressionante. Egson, levantou a mão? Opa, bom dia, senhores. Paz e graça. Vai aqui fazendo exercício aqui, Juvencio. Sim, tu comprou esse óculos aonde, meu irmão? Rapaz, foi ontem lá na CN, ó. Deixa eu tirar aqui. Cadê deixa eu ver se o proprietário da empresa está aqui para eu poder brincar. Tá aqui, não posso brincar, não. Cara, eu escutando aí, você dá o seu testemunho aí, e aí você comentou sobre a questão do PV, e aí me veio um entendimento. Vou externar aqui para a gente poder entrar em concordância. Por exemplo, eu considero o Paulo um cara profético, um cara que realmente ele alcança muitas vidas, né? E eu já fiz os métodos dele, já fiz o método dele. Deixa eu só esclarecer que eu não fiz nenhuma crítica a ele, não. Tá? Ele estava cuidando do meu coração. Tá? Deixa eu só concluir, que aí você vai entender. Eu não estou criticando o que você falou, não. O meu ponto aqui porque assim como ele conseguiu, através de um método, conseguir fazer literalmente virar minha vida de cabeça para baixo, mesmo ele sendo as características que eu já falei sobre ele aqui e tudo, mesmo assim a palavra não entrou. Aí fica aquele entendimento. Quando a gente vai conseguir entender que aquele momento ali é Deus falando com a gente, é a hora que a palavra vai entrar, porque não é só pela autoridade humana como o Paulo tem, mas sim pela autoridade espiritual. Mas às vezes a gente confunde essa autoridade humana, né, dessa vida secular, com essa questão da autoridade espiritual, e assim existem vários falsos profetas, o que eu considero que não é o caso, mas como identificar isso, sabe? E é só um ponto, porque às vezes a gente pode estar escutando palavras de homens que a gente entende como referência, mas que aquela palavra não seja a palavra que é necessária para aquele momento na nossa vida. Tu está fazendo uma pergunta para nós? Também. Pastor Flávio, vai lá, depois eu comento, pastor. Em Egson Jackson Lafitte. Internacional essa história. Já gravei. Internacional. Sabe o que acontece? Assim, quando eu escutei, quando eu estava jovem, né, mais jovem, né, ainda sou jovem, graças a Deus, mas quando eu era mais jovem, sim, bem mais jovem, eu participei de um retiro espiritual, tinha 16 anos, 16 para 17, e tinha um pastor que ele contou uma história que eu gravei para a minha vida. Vocês já devem ter ouvido essa história muito conhecida. Nos Estados Unidos, cada vez mais
falsificação de dólares, ela é mais aprimorada, mais aperfeiçoada, cada dia mais e tal. Então, lá eles não se preocupam com o dólar falso, né? A preocupação deles, o foco deles é em identificar o dólar verdadeiro. Porque o dólar falso tem várias versões do dólar falso, mas o dólar verdadeiro tem uma versão só. E é isso que o Senhor nos chama. O Senhor nos chama, por isso que Jesus ele falava assim, ó, em verdade, em verdade. Esse outro em verdade é porque a gente lê letras, mas a letra, né? A letra, ela transmite uma mensagem. Jesus falou assim, em verdade vos digo. E é isso, é conhecer a verdade, conhecer a verdadeira voz, é identificar a voz real do pastor. O que eu preciso no meu momento da dúvida não é me preocupar, e isso é o que acontece com as mensagens que vêm de fora. A mensagem de Deus, ela não vem de fora. Até quando Jesus fala, se lembra quando dos dois homens andando no caminho de Emaús? Quando Jesus falava de fora, o que provocava nos homens? Quando ele falava, ardia os nossos corações. A mensagem dos homens vem de fora e atinge por fora. A mensagem de Deus, a mensagem verdadeira, pode até vir de fora, mas ela atinge lá dentro. E esse é o sinal. É o arder no seu coração. Esse é o sinal. É a confiança que você recebe de dar um passo a mais. É de colocar o pé na água, mesmo que pela natureza você vai afundar, mas você vai ter o sinal de dentro de você que você não vai afundar. E mesmo que você afunde, você vai ter o sinal de que Deus vai te puxar, vai te resgatar. Ele não vai permitir que você se afogue. Então, essa é a orientação que eu dou para você. As mensagens de fora são necessárias, elas vão constituir, vão formalizar, vão formatar o seu pensamento, vão te orientar, vão te dar uma visão ampliada, vão te colocar no lugar onde você veja de outros pontos de vista. Várias cabeças pensam melhor do que uma, mas a decisão, o homem faz muitos planos, mas a resposta final vem do Senhor. Isso que é importante você ter. Receba essas palavras, não feche, porque tem pessoas que eu estou percebendo, homens estão fechando, assim, não, eu não escuto ele, não escuto aquilo, isso é coach. Não, irmão, escute o coach, escute o coach, escute o pregador, escute a palavra. A palavra de Deus fala para a gente escutar até o nosso inimigo, a gente precisa conhecer o nosso inimigo. Escute seu inimigo. Às vezes Deus, olha, isso é tão profundo, é por causa do tempo, né? Mas isso é tão profundo, às vezes Deus faz o seu inimigo se abrir para você. Já aconteceu isso contigo? Já aconteceu isso comigo. Uma pessoa que não gostava de mim, ela distraidamente contou tudo o que ia fazer contra mim. Não, eu vou fazer isso contigo, eu vou fazer isso com você. Aí eu falo assim, aí o senhor falando assim comigo, olha, eu tô te revelando tudo aquilo que ele está planejando, os planos dele. Eu vou fazer isso, eu vou no chefe tal, eu vou levantar isso aqui de você, olha aquilo que você fez. Aí eu só calado, Juventus, só escutando assim, tu vai fazer isso. Aí quando ele acabou de falar, eu falei, obrigado, meu amigo. Aí eu chamei ele de amigo, eu chamei meu inimigo de amigo. Eu falei, obrigado, meu amigo. Você foi, assim, muito bom comigo hoje. E ele não entendeu nada. Então é assim, escute, receba as informações, não abra o seu coração, mas abra a sua mente. E nós temos a mente renovada no Senhor. Nós temos a mente renovada. A mente renovada, uma das características da mente renovada é ser filtro. O Espírito Santo de Deus vai te filtrando, vai te dando discernimento, como a gente falou na mensagem hoje. Você vai ganhando entendimento e arde no seu coração. Não, eu tenho que agir assim. Eu tenho que tomar essa decisão. E depois desse arder no coração, irmão, vem a confiança. Faça, haja, fale, pregue, se mova, se movimente, vá atrás, trabalhe. Depois que vem esse arder no coração, essa confiança, aí vem a ação. Primeiro a oração, aí vem a ação. Amém, meu amigo?
Egson, Amém, amém. Egson, só um minuto, Romo, por favor. Recentemente me veio uma pergunta assim: por que é que Deus escuta uma oração de algumas pessoas e não escuta de outras? Né? Por que Deus escutou a minha oração para gerar filho de forma natural? E Deus nos concedeu uma gravidez de um ventre estéril, 17 anos de espera. O fundamento era esse. O cenário era esse: 17 anos de espera para o ventre da Brena sair do estado de estéril para fértil. E Deus atender. Por que Deus escutou a minha oração e não escuta a oração de outras pessoas? E a resposta era assim: é o propósito tocar no coração de Deus, é estar alinhado com o propósito de Deus. Por exemplo, eu quero um filho, é um pedido de oração. Esse pedido de ter um filho gera um propósito no coração do Eterno. Eu quero um filho porque na nossa velhice, a nossa filha Sara vai estar sozinha para cuidar da gente. Eu queria ter mais um filho, pai, para que na nossa velhice a Sara tivesse uma irmã, porque elas duas juntas pudessem cuidar de nós. E ali eu entendi que a oração atendida é uma oração que toca o coração de Deus com um propósito definido. Aí me vê, nós não pedimos, sabemos pedir. É porque nós pedimos sem um objetivo claro que mova o coração do Pai para que nos atenda. Eu estava pedindo mais um filho, mas era porque eu tinha uma preocupação e uma filha única, porque nós já tivemos filho da nossa velhice. A Sara chegou, eu tinha 47 anos quando a Sara chegou. A Brena está tendo agora a Sofia com 42. Quando ela tiver 21, nós já somos avós. Quem vai cuidar de nós? Uma única filha? Então, meu desejo do meu coração que ardia era ter mais uma filha para que pudesse as duas juntas cuidar da gente na nossa velhice. Isso é uma resposta assim, muito clara que o Senhor me deu. A oração tem que ter um propósito no coração de Deus. Se for só no nosso, meu irmão, a gente vai ficar limitado no nosso caminho. O Rômulo levantou a mão, Rômulo. Bem rapidinho, bem rapidinho. Tá com a camisa de legendário, varão. Quer dizer que o meu subchefe não está sabendo da reunião de voz, não? Agora 7h10. Tu não leva falta não, viu, Juju? Vou até acelerar aqui para não chegar atrasado. Pois é, bichão, tu tá atrasado, viu, lindão? Não, 7h10, Edson, dá tempo. Mas Ok. deixa eu dizer aqui rapidinho, o Edson falando aí, eu lembrei muito de algumas coisas que eu já passei, principalmente acerca de escutar a voz de Deus, né? Muitas vezes Deus fala através de homens, mulheres, profetas, né? A palavra. Sacerdotes, a palavra do pastor aí na igreja, às vezes fala ao nosso coração. A gente tem que ter muito discernimento se a gente não está querendo escutar uma palavra literal. É uma palavra literal, porque muitas vezes Deus já falou, já disse assim, meu irmão, o que é que tu está esperando? É os 20% que é responsabilidade, entre aspas, de Deus para dar um direcionamento, e os 80% que é responsabilidade nossa de dar o primeiro passo. Então, a gente não pode a gente não pode deixar de se implicar. Não é se envolver, é se comprometer. Se Deus está mandando, se compromete, se implica e vai. Tem uma frase que é até uma frase que eu escutei há muito tempo, mas sempre que eu tenho dúvida, se Deus aponta, ele paga a conta. Amém. Se Deus aponta, ele paga a conta. Vai ser fácil? Não, nenhuma decisão, nenhuma mudança é fácil na vida, né? Principalmente, eu estou sentindo no fundo do meu coração que o Edson está cheio de dúvida, porque ele está doido para sair do trabalho e empreender. Depois tu me fala, viu, varão, se é isso, viu? Que eu já estou vendo tu se abrir aí, viu? Joel, viu? Depois a gente troca ideia. Isso aí. Fala, Joel.
Gilberto, para quem não me conhece, sou o legendário 136049, o rapaz que pediu a minha esposa em casamento na CN, né? E eu não ia falar não, mas aí o pastor começou a falar em casamento, o Juventus também pegou o gancho. Aí meu casamento falta 6 dias para acontecer, né? Vai ser sábado agora. Eu queria saber se é normal estar sem dormir e usando o Deixa de banheiro ser direto. frouxo, rapaz. Deixa de ser frouxo. Meu filho, você tá com medo da lua de mel? Você tá com medo, é? Tá com medo da lua de mel, rapaz? Tu tinha que estar. Banheiro é Todos estão na moderno. escuridão, né? Tu tinha que estar soltando fogos, varão, e dormindo, Rapaz. descansando. Tu não vai pra guerra, não, irmão. Tu não vai pra guerra, não, irmão. Tu vai pra bênção. Você que resolve o banheiro. Tu vai pra Ele Canaã. já tá indo pro banheiro casou, toda né? hora. Rapaz, Elielson, esse cara só pode ser da segurança, Elielson. Só pode ser da segurança com a dúvida dessa aí, meu irmão. Elias, tu pega o teu cajado e dá uma pisa hoje no Joel, viu? Não, irmão. Tô brincando, Joel, Deus te abençoe. Bom, Joel, bom demais essa preocupação, cara. Isso reflete o teu coração, meu irmão. Teu coração, é isso mesmo. Joel, deixa eu expor o nome, cara. A gente está na campanha da Casa O Milagre Online, né? E nós estamos na campanha de oferta para construir aquela casa. Depois eu te conto a história aí, pastor. O Joel fez uma doação, meu irmão, para a gente comprar cimento, comprar tijolo para a construção da casa. O Joel fez uma doação de R$ 5 e alguns centavos. Um Pix. Meu irmão, esse é o coração desse cara, pastor. Olha o nível de preocupação que ele tá sem dormir, nervoso com esse momento, né? Isso é um coração muito nobre, cara. A gente brincou aqui e tal, mas o teu coração é um coração muito nobre, meu irmão. Eu vejo assim, um homem, um cara grande, de broto, mas um coração ainda muito maior que você passa para nós, viu? Deus te abençoe. Não, Juventus, aí foi outro Joel. Tem 2 Joel na live. Essa doação não foi eu, não. Foi não? Mas eu não tiro não as minhas posso. palavras, eu não tiro as minhas palavras do seu coração, não, meu irmão, porque eu te conheço de Tá perto, certo, mas por isso que eu tô ratificando, porque eu pensei que os R$ 5 fosse seu, mas é porque é isso que eu vejo aí em você. Quando eu vi os R$ 5, esse caramba é o coração do cara. E você falando isso agora, sua preocupação, do seu tato com esse momento, com esse contexto tal, me leva a enxergar mais ainda o teu coração, meu irmão. Viu? É o que eu vejo você na pista, a sua entrega, o seu amor, a sua dedicação, seu zelo, sua cobertura, sua amizade com o Eliel, sua amizade com o pessoal do setor de segurança. Então, eu vejo claramente isso em você, meu amigo. Esse coração gigante. Você tem esse coração gigante. Tá bom? Obrigado. Meus amigos... Você é benção, Joel. O Joel é benção. Meus amigos, vou ter que despedir agora. Um beijão no coração. Tivemos 82 homens na sala. Pastor, obrigado por esse tempo. Obrigado por ter ficado na resenha. Né? E por mim. Depois fica aí junto. um convite para o senhor estar conosco, trazendo outras palavras ao longo desses 365 dias. Sim, Amém? sim. Amém, amém. Obrigado, pessoal. Deus abençoe um domingo abençoado na vida de vocês. Uma boa semana próspera.